gente, continuando ainda a questão ainda de tema aditivo e tal, né? Eu estava falando e eu gostaria de enfatizar um pouco mais a vocês, devido à importância. Eu falei aqui no finalzinho dessa nossa última aula que a formulação de tema aditivo é condição para execução de um serviço que tem que fazer. Então, por quê? Porque quando você faz um tema aditivo, gente, você está fazendo um pacto com alguém. Você está alterando o contrato. Se se altera um contrato, você está fazendo um pacto. Tem que ter duas vontades. Essa é a ideia. Então, sempre que houver pacto, sempre que houver pacto, tem que ter aditivo. E como regra, esse aditivo, assim eu falei no nosso encontro passado, este aditivo, gente, tem que ser feito antes de executar o que tem que ser executado. Mas falei para vocês que há uma exceção. Há uma exceção. Tá? Eu falei que salvo, é isso que diz a lei, no artigo 132 da lei 14.133, que salvo necessidade de antecipação dos seus efeitos. Quer dizer, ele dá uma exceção. Se você precisar antecipar os efeitos daquele aditivo contratual, você pode executar o serviço e depois fazer o aditivo, tendo um mês para fazer esse aditivo. A partir de quando? A partir do início, tá, do serviço que você fez. Aonde está escrito isso? No decreto 1086 do Estado do Paraná, esse de 2022. Então, primeira coisa, sempre que houver um pacto, você precisa fazer aditivo. Sempre. Mesmo que você utilize essa questão da antecipação dos efeitos, mesmo que demore um mês, ainda assim deverá ter um aditivo. Portanto, para quem é gestor de contrato, se preocupe muito em agilizar o procedimento para ficar pronto, nesses casos, em um mês, este aditivo. E para quem é fiscal da obra, quando for necessário antecipar esses efeitos, imediatamente comunique o gestor do contrato. Imediatamente. Passa a bola para ele. Porque você que é fiscal, quem é fiscal, não tem condições de ele providenciar o aditivo. Não é papel dele. Porque é um papel fundamentalmente administrativo. E nós veremos ainda nos encontros posteriores que os papéis fundamentalmente administrativos são de gestores de contrato. Os papéis mais técnicos, esses são do fiscal do contrato, aquele que está perto da obra, aquele que está verificando a obra, acompanhando o andamento da obra, tá? Mas a feitura de aditivos contratuais, quem tem que providenciar é o gestor. Porém, o fiscal tem que estar preparado, tem que verificar que ele tem que pedir e solicitar imediatamente isso. Perfeito? Tá. E há alguns casos em que não há. Você pensou assim, pô, você falou com tanta ênfase que é preciso ter aditivo quando há pacto, e há alguns casos em que não há pacto. Sim, há casos em que não há pacto. Há casos em que não tem que, você não tem que ter o aceite das duas partes. A própria administração, ela mesma só anota isso e acabou. Não precisa a outra parte, o contratado, assinar também esse documento. É o que nós chamamos de apostila, ou simples apostila. O que é a simples apostila? São registros, gente, que não caracterizam alteração do contrato. O contrato não foi alterado. Sempre que você precisar fazer alguma coisa, anotar alguma coisa, sem que mude o pacto, sem que o contrato seja realmente alterado, é possível fazer com simples anotações, que a gente chama de
apostila. Tá? Você não precisa, nesses casos, fazer termo aditivo. Imagine você, que você tem, vamos supor que não é a melhor forma, vamos supor que no próprio contrato está escrito, esse contrato será acompanhado por fiscal fulano de tal. Vamos supor isso, para dar um exemplo muito simples, para depois a gente ver os demais exemplos. Tá? Vamos supor isso. Se isso ocorrer, logicamente, se você precisar substituir esse fiscal, você não precisa pactuar com o contratado. Você substitui, pronto. O fiscal é teu. Você só vai fazer o quê? Só vai anotar que foi substituído e vai comunicar à outra parte, ao contratado. Tá? Então, a lei traz um rol de casos em que você não precisa ter aditivo contratual. Só que isso são rols, isso é um rol exemplificativo. Porque a lei diz o seguinte, ó, quando fala em simples apostila, diz registro que não caracteriza alteração do contrato pode ser realizado por simples apostila, dispensada a celebração de termos de aditivo, como nas seguintes situações. Então, ele exemplifica como que diz assim, outras situações, eu estou exemplificando essas, mas pode haver outras situações. Por isso comecei a colocar para vocês uma situação, um exemplo, em que não está nesse rol. Tá? Sempre que não houver necessidade de pacto, é possível você fazer por simples apostila. Por exemplo, variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou repactuação de preços previstos no próprio contrato. Nós sabemos e saberemos um pouco mais daqui em diante, nós vamos discutir um pouco mais a respeito, vamos discutir bastante a respeito de reequilíbrio econômico financeiro, vou falar sobre reajuste e repactuação. Mas, já adiantando, só para você ter uma ideia já, há um direito das partes que contrataram de, após um ano de uma determinada database lá, o valor do contrato seja reajustado. E isso já está previsto em lei. A lei já diz que isso é obrigado. A lei já diz qual é a database. O contrato já diz, tá, qual índice que vai usar. Não há pacto a fazer mais. É só anotar. Então, se é só anotar, se não há pacto, porque já está pactuado, já está no contrato e na lei. Não há mais o que pactuar. Se não há mais o que pactuar, os reajustes contratuais, que é o que mais nós utilizamos em obras de serviço de engenharia, tá? Repactuação, um caso bem específico, nós vamos ver depois, tá? Eles não precisam ser, para você estabelecer o reajuste, não precisa haver aditivo. Você faz isso por simples apostila. É isso, tá? Atualizações que você precisa fazer, compensação, alguma penalização que foi dada pela ação financeira, decorrente de condições de pagamento que estão previstas no contrato, não precisa pactuar isso. O pactuar que eu vou penalizar? Lógico que não. Perfeito? Você, por exemplo, outra situação muito importante que a lei traz, alteração na razão de denominação social do contratado. Ele era um contratado, se chamava X, e resolveu mudar a razão social. Resolveu se chamar de Y de agora em diante. Ora, não precisa pactuar isso. Ele vai comunicar a administração, e a administração fará o quê? Fará uma anotação, uma anotação. Por quê? Como? Por uma simples apostila. Perfeito? Outro exemplo que a lei traz, empenho de dotações orçamentárias. Ao você fazer um contrato, você obrigatoriamente, você vai colocar qual a dotação orçamentária que será utilizada. Você vai no orçamento do Estado, tá? E no orçamento do Estado tem uma dotação orçamentária que vai ser usada para aquela obra. Aí você começa a executar a obra. Durante a execução da obra, você se vê na necessidade, por alguma razão, por algum motivo, de alterar essa dotação orçamentária. E me diga uma coisa, você acha que seria necessário eu pactuar com o contratado que eu vou alterar
O nome da dotação orçamentária era rubrica tal, número tal, agora a rubrica é outra rubrica. Lógico que não. A dotação orçamentária é do orçamento do Estado. Eu não tenho que pactuar isso. Se eu não tenho que pactuar isso, gente, logicamente que eu posso fazer por simples apostila. Eu só anoto. Perfeito? Tranquilo? E como é que se faz isso na prática? Na prática, na verdade, lógico, se você olhar, buscar aí a definição de apostila, vem a anotação no verso do contrato, tal, né? Do documento, tal. Você vai encontrar isso. Mas na prática se faz uma folha que você coloca o objeto que está e diz, olha, a dotação, por exemplo, no caso de dotação, do empenho de dotação orçamentária. A dotação orçamentária original era tanto e agora foi substituído pela. Era tal, né? Era tal dotação, agora foi substituído por essa dotação. É isso. É só dotar. Certo? Para quê? Para que quem pegue o contrato saiba que aquela não é mais aquela dotação que está sendo usada. Está sendo usada uma outra dotação orçamentária. Tá? Assim em todos os demais casos. Tá? É uma coisa muito simples, é um documento muito simples, que tem um padrão, já existe um padrão aqui para quem executa a obra aí, é algo bastante simples mesmo, tá? Então, isso que eu me alonguei para falar para vocês é a diferença quando você faz por aditivo e quando você faz por simples apostila. Quando há pacto aditivo contratual, um termo de aditivo, a gente chama, ao contrato, tá? Quando não houver pacto, não há necessidade de pacto entre as duas partes, você faz por simples apostila. Perfeito? Tranquilo? Tá. E quando a gente fala em alteração contratual, a gente tem que prestar atenção quando a gente trata de contratação integrada e semi-integrada, que agora vocês conhecem bem, porque nós conversamos o que é integrada e semi-integrada, tá? Porque lá há uma vedação de alteração nos valores, mas também há exceções, 4 exceções para alterar os valores. A lei traz 4 exceções. Quais são as exceções? Tá? Então, eu estou dizendo para vocês que a alteração de valor na condição integrada e semi-integrada é mais rígida. Só pode alterar se, por exemplo, for necessário restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro decorrente de um caso fortuito ou força maior. Tá? Está executando o contrato, aconteceu lá, sei lá, executando aquela obra e veio uma tempestade inesperada, absurda, uma enchente e derrubou aquela parte, tal. Logicamente, houve uma força maior, certo? Tá? Ou está executando uma obra, cai um helicóptero em cima da obra e derruba uma parte da obra. Logicamente que isso é um caso fortuito que não foi culpa de ninguém. Vai precisar reequilibrar o contrato. Tá? Nesses casos fortuito, força maior, é possível, então, você alterar o valor do contrato nesse primeiro caso. Segundo caso, por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração, tá? Desde que não decorrer de erros ou omissões por parte do contratado, tá? Naquele limite de 25%, tal, 50%. O que eu estou dizendo? Eu fiz uma contratação integrada. Quem que é o responsável pelo projeto? É o contratado. Se ele tiver, por algum motivo dele, o erro dele, alguma coisa, alterar o projeto, não cabe aditivo. Porém, se ele fizer tudo certinho, e depois que tiver feito, nós, a administração, queremos mudar o projeto dele, depois de ter aprovado e tudo, aí sim, é dos motivos em que a lei permite que se faça a alteração do valor, porque ele vai ter que fazer, no mínimo, fazer de novo o projeto. Outro, né, por necessidade de alteração dos projetos de executivo, da semi-integrada, nos termos do parágrafo 5º do artigo 46. Aqueles casos em que você usa a semi-integrada, você, quando você fizer o projeto executivo, você diz assim, ó, vou fazer o projeto executivo, mas vou conseguir melhorar o custo da obra, vou baixar o valor da obra. Topas! Daí a administração diz assim, puxa vida, se você mudar o sistema construtivo, alguma coisa, você vai baixar o valor da obra e a obra vai ficar boa, do jeito que eu quero? Vai. Ótimo, aceito. Vamos fazer um aditivo. Aí é um caso de aditivo para suprimir parte do contrato. E, finalmente, por ocorrência de eventos supervenientes alocados à matriz de risco com a responsabilidade da administração. Quando a gente faz, toda vez que você tem construção integrada e semi-integrada, você tem que ter matriz de risco. A lei exige.
E se diz assim, ó, a responsabilidade, por exemplo, da desapropriação é da administração. E deu problema da administração e teve um custo isso. E era a responsabilidade da administração. Então, logicamente, haverá necessidade de alteração do valor do contrato. Aí pode alterar o valor do contrato. Logicamente, se a matriz de risco, responsabilidade de determinado serviço é do contratado, e se ocorrer isso, não cabe alteração. Por exemplo, de quem é a responsabilidade do projeto? É do contratado. Deu problema no projeto? Não cabe alteração de valor. Por quê? A responsabilidade é dele. Perfeito? Tranquilo? Sereno e calmo? Então é isso, gente, tá? Basicamente, por agora é isso. Na próxima encontro, a gente continua e a gente vai entrar num assunto que é quentíssimo, gente. Mais do que nunca, quentíssimo, tá? Que é o reequilíbrio econômico financeiro dos contratos. Beleza? Até lá, então. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.